E agora tenho a honra de convidar aqui, já em nosso estúdio, nossa bancada, a doutora, ela é cirurgiã plástica, a doutora Deise Monteiro. E vamos então para a nossa primeira entrevista de hoje. Entrevista. Lipedema é uma doença que atinge principalmente as mulheres e sobretudo na menopausa. E em nossa bancada, a doutora Deise Monteiro, cirurgiã plástica, especialista no assunto, e vai falar aqui tudo sobre essa doença que atinge muitas mulheres e assim acaba deixando elas inseguras, né, com a baixa autoestima. E ficou muito em evidência aí com o caso da Yasmin Brunet, uma modelo, né? Tem muitas pessoas que acreditam que uma pessoa magra, modelo, não pode ocorrer esse tipo, né, doutora? A doutora que vai explicar aqui de situação. Mas eu já convido aqui, seja muito bem-vinda aqui no Revista CBN, para falar sobre um assunto, né, muito importante, de utilidade pública, que é o lipedema, doutora. Seja muito bem-vinda aqui no Revista CBN, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Falar de lipedema, para mim, ele fica muito fluido, porque além de ser médica, ser cirurgiã plástica, especialista que trata lipedema, eu sou portadora de lipedema, né? E durante 22 anos eu não tive diagnóstico. Então, eu tinha quadro clínico, eu sentia muitas dores, eu inchava muito, as pernas ficava roxa com muita facilidade. E eu não conseguia entender o que eu mesmo tinha como médica. Procurei colegas, também não conseguia ter um diagnóstico, então os meus colegas não conseguiam dar um diagnóstico do que é que eu tinha, né? Achava-se, pode ser varizes, não, se tem alguma alteração renal que fica inchada, a fragilidade vascular da perna, que aí você acaba tendo esses roxinhos. Você está acima do peso, não está malhando, não está fazendo nada. Então a gente fica cheio de coisas e na verdade a gente não tinha um diagnóstico, né? Até que há 2 anos atrás, 2023, teve o primeiro Congresso Mundial de Lipedema na Alemanha. E aí teve o grande boom, né? Onde as pessoas começaram a se encaixar, né, nessa patologia, que na verdade é a ponta do iceberg, né? Ele é um sintoma, na verdade, o lipedema. Porque ele vai abaixo da pontinha do iceberg, vem milhares de processos inflamatórios que tá ali só mostrando o quadro grave que a paciente tem, que está muito ligado ao estrogênio, né? Homens também possuem, estão sendo estudados e com certeza vão apresentar os quadros clínicos, que vão estudar mais, mas como a mulher tem uma maior quantidade de estrogênio do que o homem, aparece muito mais, né? Então, aquela coisa de você estar acima do peso, com obesidade, então as pessoas começam a colocar que era obesidade. Na verdade, nem tudo é obesidade, né? E eu acredito muito que existe as pacientes obesas, a maioria delas também tem lipedema, mas não são diagnosticadas, porque os médicos não sabem diagnosticar lipedema. Conversando conosco aqui a Deise Monteiro, doutora cirurgiã plástica. Incrível, impressionante como algo que afeta milhões de mulheres ainda passa despercebido até mesmo por profissionais de saúde, né? E esta falta de diagnóstico parece ser um dos grandes desafios? Exatamente. Não existe um exame específico que você vai dizer que o paciente tem lipedema, um exame de sangue, nada vai dizer que o paciente tem lipedema. Então, ele precisa fazer uma consulta médica e aquele médico precisa entender um pouco do processo, né? Porque ele vai achar apenas que a paciente está com obesidade, vai fazer dieta, vai fazer exercício físico e acabou. E o processo não é esse, é muito mais profundo do que isso. Porque é a inflamação da gordura mínima que você tem. Por isso que foi esse boom quando apareceu no Fantástico, Yasmin Brunet, né, que é magra e que sofre de lipedema e que faz tratamento e é crônico, você não tem uma cura, né? Então você controla o lipedema. E para isso você precisa fazer muitas coisas para controlar esse lipedema.
E assim, doutora, ele costuma ser confundido com celulite, obesidade. Mas como faz para uma pessoa que não é da área de saúde, que está se conhecendo, ainda está se desenvolvendo, um adolescente, dela entender, né, e diferenciar uma condição da outra? Quais são os passos também? Se começa a enxergar algo estranho no corpo, diferente. Exato. Como agir? Como agir, né? Então, a primeira coisa é quando você começa a ver os pontos de gordura, como se fosse celulite mesmo, né? A celulite, ela se confunde muito são bolinhas de gordura que você começa a ter no corpo, mas você não consegue ver porque as bolinhas, elas aumentam, elas inflamam, elas incham, e aí você acaba não vendo. Você vê que o seu pé incha e você não tem nenhum problema de varizes, não tem nada, porque adolescente não tem varizes, né? Mas você começa a ter aquele inchaço, você começa a ver que usar uma bota, a bota não fecha, porque ela está apertada, a roupa normal, você vê a costura marcando a sua roupa, então você não consegue, a costura marca seu corpo. Então você, quando termina, no dia que você tira uma calça jeans, o seu corpo está todo marcado daquele edema do dia que não tem sentido, né? O edema, que é o inchaço, não tem sentido estar com aquilo. Então você precisa procurar uma pessoa que entenda de lipedema. Mas, Deise, como é que você vai achar quem é que entende de lipedema, né? Teoricamente, seriam os endocrinologistas, os cirurgiões vasculares, que estão aprendendo muito sobre esse assunto, porque está ligado muito à perna, mas o lipedema ele tem no corpo inteiro, inclusive no abdômen, e não tem essa classificação, mas tem no abdômen, e eu provo isso no meu artigo científico. E o cirurgião plástico, que é que faz o tratamento cirúrgico, que é a lipoaspiração, para poder tirar essa gordura. Mas não adianta a gente tirar essa gordura se a paciente continua não fazendo o processo que leva à inflamação. Então, se você leva... O lipedema, ele é uma inflamação da gordura. Então, você precisa tratar a inflamação do seu corpo. E você precisa entender como você inflama. Então, para isso, você precisa procurar uma pessoa que entenda e que fale de lipedema. É muito difícil falar isso agora, porque todo mundo está aprendendo o processo, apesar de o primeiro caso explicitado de lipedema foi em 1940. E de lá para cá ele ficou totalmente esquecido e deixado para lá, porque ficou confundido com obesidade. Então as pessoas estavam tratando a obesidade e achavam que tudo era obesidade, na verdade tinha uma grande parcela de lipedema. Ou procurar uma médica que já passou por isso, tem uma história muito bacana. Exato. Que quem sofre com esse problema e te escuta, já vê uma solução ali, né? Já tem uma esperança muito maior, Exato. Né? De que quem nunca viveu. Isso, porque é difícil, assim, é muito difícil ter lipedema. Por exemplo, hoje eu vim vestida, né? Você achou que minha roupa estava muito bonita, mas a minha roupa é uma roupa de lipedema. Então, eu tô com um body, né, que vai até o braço, mas desde hoje tá maior sol e você tá com até o pescoço toda fechada, com uma mão. Não, é porque eu tenho lipedema no braço inteiro, então eu tenho um body de compressão. Eu estou com uma saia, mas a minha saia eu estou por baixo de uma leg de compressão para ajudar no lipedema. Então, você quando passa pelo processo, você entende mais fácil o seu paciente. Porque o que a gente era orientada a fazer é usar aquelas meias, calças de compressão, né? E é muito difícil utilizar aquela calça de compressão. Ela arde, ela dói e o paciente não adere. E eu mesmo como paciente, como cirurgiã que a gente opera, tem que colocar a meia porque a gente passa o dia inteiro operando em pé e isso dá varizes. Eu não conseguia aderir à meia. E com a leg eu consegui achar uma roupa para lipedema, onde eu consigo utilizar ela a qualquer coisa. Inclusive, eu durmo hoje com a calça e com o body, porque eu me sinto muito mais confortável, não sinto mais dor ao dormir, porque você acorda com dor no joelho, acorda com dor na perna, porque é insuportável o edema que você sente de qualquer coisa. Então, é muito mais fácil eu falar de lipedema porque eu sou portadora de lipedema. E as pessoas estão vendo aí seu estilo, doutora, aí através das nossas plataformas digital. Quem está acompanhando pelo YouTube, né, no CBN Salvador Oficial, pode ver que a doutora está simplesmente belíssima. Eu dou até uma sugestão de abrir uma loja, né, de roupas né, especiais, assim, para
Pessoas que realmente fazem o tratamento, né? Mas que precisa ainda de, acho que de, ela, a veste que tem, ela ainda tem, como se fosse aquelas meias, tem ainda alguma tecnologia Tem no tecnologia, tecido? sim. Ela é toda pensada no local onde você precisa Que apertar, interessante. né? E ela tem aloe vera no tecido para que você não se sinta com aquelas coisas de, porque você já sente dor Eu não automaticamente, conhecia, eu não né? sabia que tinha. Pois é, coisa nova. Na verdade, eu comecei a buscar coisas, né, Aí, já para fica a poder dica, achar né, de exatamente buscar as roupas as roupas apropriadas, lançar uma apropriadas, moda aí. exatamente. E assim, outra coisa, quando eu comecei o meu projeto, né, em março, que eu fiz uma viagem com meus filhos e eu estava já sem conseguir, eu estava sem mobilidade, então eu não estava conseguindo andar. Eu sempre usei salto e eu não conseguia mais usar salto, eu estava andando de sapatilhas e eu não consegui subir escada e fiz um passeio bobo de ir para a cachoeira e eu não consegui fazer esses passeios. Então eu tive a dor de não poder brincar com meus filhos. E aí eu comecei um tratamento muito forte, né, com musculação, com medicamentos e Uma com, equipe com equipe multiprofissional. E uma coisa que as pessoas falam da parte de educação física do tratamento do lipedema é que ela não pode correr porque ela já tem alteração no joelho, ela não pode fazer várias coisas e manda você só para a piscina fazer hidroginástica. Só que lá também, no mar ou na piscina, a gente absorve essa água e incha mais ainda. Então, piora muito. E aí eu falei, não, eu não vou fazer isso. E eu gosto muito de bike, né? E aí eu comecei a fazer a bike indoor. Já fazia antes. E aí eu aumentei a carga. Só que como o meu joelho estava doendo muito e com muita alteração, eu ficava me sentindo, não me sentia segura em utilizar um short ou uma leg comum. E aí eu fui buscar essa roupa de lipedema. E com essa calça de lipedema, eu me senti segura para fazer o exercício da bike, que era contraindicado. E aí eu comecei a usar e foi com o alto ritmo da bike, foi que eu tive perda de 13 quilos de gordura. Sensacional essa sua experiência, você É colocar aqui para os sensacional. nossos ouvintes. De repente, uma pessoa que está ouvindo também não sabia, isso é de suma importância. Com certeza. Estou conversando com a doutora Deise Monteiro, cirurgiã plástica, especialista em lipedema, essa doença que atinge muitas mulheres. Quais são assim os principais sintomas de alerta para uma mulher que desconfie, né, que ela pode ter o lipedema? É algo silencioso? É de repente É ela se silencioso manifesta? porque existe a falta de educação, né? As mulheres, elas ainda não têm essa educação de todo mundo falar. Então, assim, é ótimo hoje estarmos conversando sobre esse assunto. Quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais a gente vai educar as mulheres a entenderem o que elas têm. Então, o que começa aquele processo como se fosse celulite, que todo mundo acha que é celulite e não é a celulite, né? E aí começa a inchar, a perna incha, você veste uma calça jeans e quando você tira no final do dia, o corpo está todo marcado da calça jeans, da costura da calça, então não é normal acontecer isso, né? E qualquer coisa que você encosta, você toda hora aparece roxinha. Então aparecem roxos no seu corpo e você não entende o porquê que está aquilo ali, né? E aí você começa a comprar calças mais folgadas, achando que é isso, e aí ela começa a ter problemas no joelho, porque começa a ter dores no joelho, porque o peso da coxa, principalmente em cima desse joelho, começa a dar problema. E você começa a ter outras alterações que as pessoas não enxergam, que aí são as alterações de exames laboratoriais. Você começa a ter uma carga de insulina muito grande, tem a hemoglobina glicada que sobe muito. Assim, não, mas a minha glicemia está normal, naquela hora que você estava de jejum. Mas a sua insulina estava altíssima, então quer dizer que você já está tendo uma resistência à insulina. Os picos, né? Os picos da comida que você come. Eu estava até 3 dias atrás com um monitor de glicemia para ver quais os alimentos que fazem essas modificações, porque a gente não acredita muito, né? Então, só na hora que a gente come que a gente vê, né? Que aí tem aquele pico de glicemia e esse pico de glicemia faz com que seu pâncreas que pico de glicose, na verdade, do que você come, faz o seu pâncreas mandar a insulina para o sangue para poder tirar dali. Senão você entra em coma glicêmico, né? E aí esses picos
fazem com que você tenha alteração no pâncreas e você não enxerga isso, porque nem todo médico também solicita a sua insulina. E também você não tem como monitorar, porque essa monitorização da glicose que eu fiz por um acaso para poder testar e verificar é muito cara ainda, né? E não está pelo SUS liberado. Então eu fiz para exatamente entender o processo, entender quais são esses alimentos que eu consigo comer sem ter esses picos tão altos de insulina que causa a inflamação e que vai direto para a gordura, inclusive para a gordura abdominal, que você não vê. E você vê que esse abdômen está estufadinho, mais que a maioria dos homens que tem, porque fala, minha barriga é de cerveja, né? E não sabe que aquilo ali está cheio de gordura lá dentro. E as mulheres estão também e não sabem. E na menopausa isso piora, assim, 90%. É isso que eu ia te perguntar, assim, porque é um período, assim, tão delicado em relação ao avanço da doença, a menopausa? Porque a mulher ela ainda não tinha o diagnóstico de lipedema e ela baixa o seu estrogênio. Na verdade, ela já tinha uma baixa de estrogênio, porque nós mulheres, a gente baixa o estrogênio por várias coisas. Porque a gente usa anticoncepcional a vida inteira para poder não ter filhos. A gente vive estressada e aí o nosso estrogênio cai. E a gente não tem a noção de que o estrogênio está baixo, porque a gente não fica medindo o tempo inteiro. Você vai no ginecologista, ele não fica medindo o seu estrogênio o tempo todo. Mas ele está baixo quando você está estressada. Ele está baixo porque você utiliza a pílula anticoncepcional o tempo inteiro. E aí, por causa disso, quando você entra na menopausa, que aí faz a dosagem, que aí está especificamente feito para aquilo, você começa a repor. E aí você aumenta seu estrogênio, aquele estrogênio que você nunca teve na sua vida. Aí a doença vem com tudo. E é um momento assim, né, de alteração de hormônios, que já afeta tanto o corpo da mulher. Ainda nesse momento que esses cuidados eles precisam ser redobrados, né? E vem e acontece o lipedema se manifestar, né? De Exato. forma assim, bem drástico. E assim, eu inclusive, foi muito difícil para mim entrar na menopausa, né? Tem 1 ano que eu tenho um diagnóstico da menopausa, que na verdade a menopausa é a última menstruação. Então, tem 1 ano que eu tenho o diagnóstico de que eu já estou tratando. Então, tem 2 anos que eu tive minha última menstruação. E aí, o que acontece? Você tem tantas alterações emocionais, alterações de humor, de insônia, o seu corpo. É tanta coisa que eu não entendo como nossas mães não fizeram reposição hormonal, como foram proibidas porque ia dar câncer e tal. Eu não consigo entender, né? E como elas suportaram viver isso, porque chega um calor insuportável que você liga o ar-condicionado em 16 graus e imediatamente você faz um frio que você quer morrer. Então, são coisas tão loucas que eu vivenciei em 1 ano, né, de tratamento, de usar vários tipos de reposição hormonal até chegar no controle ideal que eu estou hoje. E fui até um outro colega para poder conversar como era aquilo, se estava tudo bem com meus exames. E aí eu falei tanto que ele olhou para mim e falou assim: olha, está tudo bem com você, seus exames estão ótimos, está tudo ok, mas eu acho que você precisa procurar um psiquiatra. Aí eu disse: como? Aí ele falou assim: é porque você está poliqueixosa, você está falando muito de muita coisa assim da menopausa, e eu acho que você tomou um remédio para te acalmar. Eu falei: eu não tô acreditando que você tá falando isso comigo, porque eu tô aqui com o meu médico falando que como a menopausa tá me fazendo. E você acha que é uma coisa psiquiátrica? Eu tô ótima. Minha família tá ótima, eu tô ótima, eu vivo muito bem, sou feliz. Mas eu tô falando para você todas as queixas que a menopausa traz. E as mulheres precisam falar sobre isso. A gente precisa conversar com as mulheres sobre isso, porque cada uma tá dentro de seu cantinho ali, porque ela tá irritada, igual a TPM, né? Nossa, a mulher tá de TPM, chega perto dela. Tanto despreparo, né, para lidar com pessoas que estão com TPM, na menopausa. Isso, entendeu? Então eu acho que a gente precisa falar muito sobre esse assunto e pega aí a sororidade, né? De a gente chegar com as mulheres e conversar e falar muito sobre esse assunto para que a gente possa orientá-las e elas não passarem pelo que eu passei. Que hoje eu tô ótima. Que bom, né, doutora? Nada como uma pessoa que tem propriedade para falar, né, para a gente abordar esse assunto. É super didático, que acho que quem sofre com a doença deve estar adorando esse bate-papo.
E eu tô super feliz, né, da gente trazer esse tema dessa forma, né, bem clara, né, e com a pessoa que viveu. Eu quero saber agora em relação à genética. Como é que ela influencia, se existe a predisposição genética? Existe. Existe a predisposição genética para o lipedema e existe também a predisposição genética para a inflamação. Quem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, ainda não descobrimos, né? Existem vários casos e eu acho que depois desse congresso, quando eu voltar, né, de Roma, que vai ser agora de 5 a 8 de novembro, em Roma, eu acho que vai ser um grande boom de novo. Porque foram 2 anos, o mundo inteiro, estudando sobre lipedema. Então, vai ser assim, uma riqueza de detalhes, onde a gente vai ter muitos estudos. Ontem mesmo eu recebi sobre a parte cardiológica, que parece que já tem um examezinho que você consegue avaliar, que a paciente tem naquele exame de sangue, mostrando que ela já tem tendência a ter lipedema, né? E que ela já pode fazer todo o processo de evitar a chegar a ter um quadro grave de lipedema. Então, existe sim genes para lipedema. Esperança na evolução, né, da certeza, medicina. da medicina, exatamente. Doutora, a gente está sem tempo, mas para fechar aqui, eu queria saber quais são as opções de tratamento atualmente disponíveis, né, para o lipedema. Bom, primeira coisa que a pessoa precisa... Rápido, em menos de minutos. Precisamos tratar a alimentação, né? Então, tirar alimentos inflamatórios, e para isso você precisa fazer uma avaliação com o médico. É muito difícil hoje indicar nutricionistas e médicos deste assunto, mas são alimentos anti-inflamatórios. Você precisa tirar alimentos inflamatórios e usar anti-inflamatórios. Você precisa fazer exercício físico aeróbico para poder perder gordura e precisa de musculação para ganhar músculos. E beber muita água e também tirar a roupa. Doutora Deise Monteiro, nossa convidada, cirurgiã plástica, falando sobre lipedema. Quero agradecer a sua participação, já te deixo o convite para voltar outras vezes. Com certeza, muito obrigada.